Olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Graças a Deus, né, pessoal? Mais um dia aqui a gente nessa realidade para a gente continuar, né? Nosso processo, aproveitar para a gente fazer o bem, né? Nos conectar com a nossa espiritualidade, sabe? Nos sentir amado por esse Deus, amar as outras pessoas, tá? É uma oportunidade, né? Que Deus está dando, né? Da gente estar aqui nessa realidade, experimentando as coisas aqui, tá? Por um certo tempo, que depois a gente vai seguir a nossa jornada, né, pessoal? Não vamos ficar aqui para sempre, tá? Vamos seguir a nossa jornada espiritual, tá? Mas as coisas estão acontecendo aí, tá, pessoal? Muitas coisas estão acontecendo nessa realidade e a gente precisa estar atento, porque, como é que se diz, são coisas que vão querer nos oprimir para que a gente não evolua espiritualmente, tá? Muita dificuldade, coisas, tá? Frequência, tudo, frequência baixa para que a gente não evolua espiritualmente e a gente precisa de força de Deus para continuar nessa jornada, que não é fácil, né, pessoal? Mas antes de começar aqui, eu estou dando essa introdução. Antes de a gente começar, tá, pessoal? Agradecer a vocês. Nossa, eu estou vendo aí que a audiência, a audiência, né? A visualização, os seus comentários, tá, pessoal? Pessoas também, tá? Falou sobre, né, a minha família, a minha mãe mesmo, conversando no vídeo, né? Mas tenha paciência, tá? Tá melhorando aqui as coisas aqui, tá? E ela tá entendendo na hora que eu tô gravando, porque parece que ela não entende o negócio que eu tô gravando, vai sair a voz dela, essas pessoas, tá? Mas graças a Deus agora ela tá entendendo o que eu tô fazendo aqui, porque ninguém tava entendendo, tá? Até agora, ninguém tava entendendo o trabalho da espiritualidade. Mas é isso, é a falta de consciência, né? Quando ir crescendo, tomando consciência, vai melhorando, tá? As pessoas vai melhorando. Então, o mundo tá assim por quê, pessoal? Porque falta consciência, entende? Falta consciência dessas consciências que estão aqui. Essas coisas estão dormindo, tá? Então, por isso que o, a humanidade está agindo desse jeito. E ainda para pimentar esse tempero aqui dessa realidade, o que é que a Matrix fez? Colocou coisas para que as pessoas ficassem mais alvoroçadas, mais como é disposto ao ego, tá? Cada um pensando em si, cada um no seu cantinho, ó. Tá, pessoal? Mas a espiritualidade vai ter que levar a unidade das coisas, entender que eu dependo do outro, você depende, nós dependemos um do outro. Estamos aqui para nos ajudar, para que ajudar a gente a conseguir evoluir, expandir espiritualmente. Então, esse meu trabalho aqui é para ajudar vocês a expandir, tá? Se conectar com a sua espiritualidade. E assim você vai se tornar uma pessoa melhor. Não tem para onde correr, tá? Sem espiritualidade o homem não vai melhorar, tá? É o que eu estou falando, tá, pessoal? Entendeu ou não? Graças a Deus. Então, qual é o tema que a gente vai falar hoje, pessoal? Eu estou dando essa introdução porque eu vou falar de um tema que eu vi aí algumas lives, né? Vi também, como é que se diz? Algumas lives, vi algumas pessoas falando coisa
que não tem conhecimento. É por isso que eu estou dizendo, quando não é espiritual, leva tudo para o carnal, pessoal. É incrível, né? Mas é assim, porque o cara está preso no ego, tá? Ele ainda não é um ser espiritual. Então, eu vi coisa aí, eu vi um mesmo dizer assim que Deus nos abandonou. Por quê, pessoal? Essas pessoas estão esperando Deus assim, Deus de fora. É isso, é pensando carnalmente, tá? Um falando do coração, né? Aí ele tá pensando que é o coração, esse aqui, o coração de carne que a gente tem aqui, tá, pessoal? Principalmente quando ele vê na Bíblia ali, ele pensa que tá falando desse coração de carne, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Porque essas pessoas precisam ser espirituais para entender o que é que está falando ali na Bíblia, né? Mas é isso, vamos estudar, tá? Espiritualmente, tá? Com a visão espiritual, é o que eu estou trazendo aqui para vocês entenderem, tá, pessoal? Essas coisas. Porque estão falando por aí, tá? E eu estou vendo que está aumentando aí os que estão defendendo a igreja física, tá? Eles estão tão irados com as pessoas que não estão mais participando, indo participar, tá? Tá trabalhando a sua espiritualidade em casa, tá se conectando, e essas pessoas estão irritadas com as pessoas que estão pregando para que as pessoas façam esse trabalho espiritual. Deve se irritar até comigo, tá? Porque eu não tenho grupo. Eu não chamo vocês para grupo. Você vê eu chamando vocês aqui para algum lugar, mas porque eu tenho conhecimento espiritual. Eu sei do que eu estou falando, tá? Então, eu vi que o cara falou coração, mas é o meu tema de hoje, né? O que é o coração espiritual? O que é isso, pessoal? Tá? E por que temos que guardar o nosso coração? Né? A Bíblia até manda a gente guardar, né? O que você tem, guarda, que daí procede a vida. Então, o que é esse coração espiritual, pessoal? Entende? A gente precisa entender isso, tá? Eu vim fazer esse estudo aqui. Hoje até acordei cedo aqui, a minha mãe, a minha irmã me acordando aqui, sabe? Cedo, mas graças a Deus já até resolvi o que eu tinha lá, fiz as compras aí e tal. E agora a gente tá aqui para a gente estudar, tá, pessoal? É assim mesmo, tá? A nossa vida, cada um tem a sua dificuldade e, e é isso, tá? A gente precisa, mesmo com essa dificuldade, precisa caminhar, cada um com sua dificuldade, tá, pessoal? Então, pessoal, vamos para o nosso tópico. O que é o coração espiritual? Primeira pergunta, né? Aí ele fala, cadê? Ele fala, no âmbito espiritual, o coração é geralmente entendido como o centro da emoção, das emoções, sentimento e decisões morais, né? Ética, sendo o local onde provém a nossa natureza interior e espiritual. Então, vamos dar uma pausa aqui para eu introduzir aqui o que é que realmente ele está querendo passar. Então, ele diz que no âmbito espiritual, né, na espiritualidade, né, em geral, o coração é geralmente entendido como o centro das emoções. Então, é no coração que estão as emoções, sentimentos e as decisões morais e éticas, sendo um local onde provém a nossa natureza interior e espiritual.
Então, o nosso coração, quando está falando de coração, não é o coração de carne, é a nossa natureza interior espiritual. Entende quando a Bíblia está falando ali? Aonde está todas essas emoções, sentimento, tá? Por isso que a gente tem, quando a gente guarda as coisas, tá? Isso fica no nosso campo emocional, tá? Fica ali guardado. Então, quem é espiritual percebe isso e sente isso. Então, ele está percebendo o que tem no seu coração. Entende? Ele, então, o coração, né, simboliza a sede de nossa alma. Então, é a sede, é o centro da nossa alma. A fonte de amor, fé, esperança e perdão. E onde encontramos a presença de Deus. Então, é lá no coração, nessa nossa natureza interior espiritual, que está a fonte do amor, né? Fé, né? O perdão. Então, tá lá toda essa essência aí espiritual elevada. E também está lá é aonde a gente encontra a presença de Deus. Então, pessoal, quando vocês ficam aí procurando Deus aí em grupo aí religioso, você fica procurando aí, você não vai encontrar Deus, tá? Porque Deus, ele está lá na sua alma, na sua essência de natureza interior espiritual. Ele está lá. Mas como é, irmão Sommer? Eu não percebo ele. Então, por isso que o cidadão estava ontem falando na live, né? Colocou lá o título lá, Deus nos abandonou. Por quê? Isso é uma prova de que essa pessoa está desconectada da alma dela, do coração dela. Está desconectado. Então, por isso que ele não encontra Deus, por isso que ele não percebe Deus, ele não sente Deus na vida dele. Está desconectado. E é o que eu estou querendo fazer aqui com as pessoas para se reconectar. Tem até pessoas que estão em grupo religioso que estão desconectados da presença de Deus, tá? Que é da alma dele. Ele está desconectado, tá, pessoal? Então, por quê? A maioria dos religiosos estão ensinando para eles ir buscar o Deus aí fora. Aí tá esperando o Deus de fora. Entendeu? Aí diz, não, ele não vem mais não. Aí, ó, Deus não vem mais não. Então, tá aí. Porque quanto mais ele vai para fora, tá? A mente dele leva ele para fora, mais ele se afasta de Deus. É sério, tá, pessoal? Por isso que está acontecendo isso aí. Aí ele fala, em termos espirituais, o coração é mais do que o simples órgão físico. Então, não é o órgão físico, pessoal. O órgão físico conecta com essa alma, esse centro, essa natureza interior, o coração físico. Por isso que quando a gente sente lá, o coração físico sente, tá? Ele se conecta. Mas não é esse órgão físico. Deus não está aí, porque senão quando o médico operasse o seu coração, abrir o coração, cadê Deus aqui? Ou cadê Deus quando estou vendo aqui? Vão querer abrir seu coração físico para ver se tem Deus. Não é isso, tá, pessoal? Aí ele fala, é o centro da nossa vida espiritual e intelectual. Então, é o centro da nossa vida espiritual e intelectual. O lugar das emoções mais profundas e das nossas decisões mais importantes. Então, está lá na alma. E a gente precisa se conectar com essa alma, que lá está o coração, lá no coração é o centro dessa alma. Está lá, Deus está lá, pessoal. Por isso que não pode encontrar Deus sem abrir esse coração, tá, pessoal? Não pode. Você pode ir para qualquer grupo aí, tá? Pode ir para qualquer aí grupo, pastor, você pode ir para qualquer lugar.
Mas se não acontecer essa abertura, essa conexão, você não vai encontrar Deus. Não vai. Tá? O que mais, pessoal? Ele fala centro da vida espiritual e intelectual. Então, a, o coração é o centro da vida espiritual e intelectual. Então, da mente. O coração é considerado um local onde a nossa vida espiritual se manifesta, onde tomamos decisões importantes, onde são guardadas nossas experiências mais significativas. Então, a gente guarda tudo lá no coração, tá, pessoal? Espero que não seja algo ruim, tá, pessoal? Vibrações baixas, tá? Espero que seja vibrações, a palavra de Deus, coisas boas, tá? A gente guarde no coração. Aí o que mais? Fonte de emoções e sentimentos. Então, é fonte de emoções e sentimento o coração. É o centro das nossas emoções, tanto positiva, alegria, paz, como negativa, dor, raiva. Então, pode ser, vai depender da sua consciência, aonde você vai levar esse coração a vibrar, tá? E é aonde se manifesta nosso sentimento mais profundo. Então, aqueles sentimentos elevados como amor, alegria, paz, tá? Espero que vocês manifestem isso do coração, tá, pessoal? Eu espero a espiritualidade e Deus também espera isso, tá? Aí ele fala, local de decisões morais, né? Então, morais, tanto ética como morais, tá? Lá, o coração é decisão, é onde você vai tomar decisão. Então, o coração, quando fala o coração, tá falando que é a sua consciência, é o seu ser mais profundo, é o seu âmago aonde você toma as decisões. O coração é o lugar de onde vêm as nossas decisões morais e éticas, é a nossa consciência e o nosso senso de justiça e equidade, então, de igualdade, né? Então, é de lá que vem, porque passa pela nossa consciência, né? O coração, as decisões que a gente vai tomar, morais, o senso de justiça para a gente fazer justiça, tá, pessoal? Isso tem que estar no coração do cristão, justiça. E equidade, então, equidade é o quê? É você fazer com que as coisas seja tudo comparado do mesmo nível. Não é o que acontece agora na nossa realidade. Não é por causa que as consciências não estão atendendo esse anseio do coração mais profundo do ser espiritual, que é a justiça e a equidade, tá? Que as pessoas fiquem na igualdade. Então, não está atendendo isso, tá, pessoal? Ainda, tá? São poucas pessoas que entram, dá lugar a esse coração para ter essas decisões morais. O que mais, pessoal? É a sede da fé e da espiritualidade. Então, aí vocês não querem ir para a sede, o lugar? Então, o lugar é o coração. Você tem que ir lá se conectar com a sua essência mais profunda, que é o seu ser espiritual, né? É o seu ser espiritual divino, que é onde está esse coração. Lá está a fé e também a espiritualidade. Né? No contexto da espiritual, o coração é considerado a sede da fé, o lugar onde a nossa relação com Deus se manifesta. Então, é nesse lugar que Deus se manifesta na nossa vida. Por isso que o coração não pode estar lá sujo, tá, pessoal? Não pode. A mente, a consciência impura, tá? Consciência cauterizada. Por isso que a Bíblia fala lá, né? Já
cauterizado, tem a mente cauterizada. Então, não funciona. Aí o que mais, pessoal? Simboliza o amor e a compaixão. Então, o coração simboliza o amor e a compaixão. O coração é frequentemente usado como um símbolo de amor, compaixão, bondade e misericórdia, né? Então, é usado, né? O nosso coração tem que transmitir essas frequências elevadas, essa vibração aí do amor, da compaixão, da bondade. Quando você se conecta a esse centro, né, que é a sua essência espiritual, né, elevada, pessoal. Quando você se conecta. Se você está desconectado, você não tem amor, não tem compaixão de ninguém, não quer saber de ninguém. Só está no ego, porque o ego só quer levar coisa. Não quero saber de ninguém, não. Aqui é só eu e eu, meu irmão. Não, não tem para ninguém, não. Então, quando uma pessoa está com essa atitude, ela está o quê? Ela está no ego. Você percebe logo que isso é a construção desse eu inferior, desse homem aqui terreno. E é o qual a gente precisa se espiritualizar, tá? Para que esse homem... Então, a humanidade, a maioria está assim, tá? E eu estou fazendo esse trabalho para ver se ela se espiritualiza. Tá? Aí ele fala a importância na espiritualidade. Então, o coração tem uma importância grande na espiritualidade. Porque ela que conecta a Deus. Se você não trabalhar o coração, as emoções, a mente, quando você está trabalhando a mente, a emoção, os sentimentos, é para que você se conecte a Deus. Por isso que tem pessoas, tá? No meio religioso aí, de vários grupos, tá? Ela mesmo indo lá, fazendo o que o pastor está fazendo, mas ela não se conecta com Deus, por quê? Porque tem algo nela que está atrapalhando. Às vezes é algo emocional, a mente, tá? Tá confusa, né? Sentimentos aí estranhos. Então, ela tem que trabalhar. Então, a espiritualidade é trabalhar, equilibrar essas energias para que você se conecte com o seu coração. Entende? Aí ele fala, cuidar do coração, buscando pureza e a bondade é visto como essencial para viver uma vida plena e significativa, alinhada com o propósito divino. Então, com um propósito elevado, né? Ele fala coração com fonte de sabedoria, né? Em algumas tradições espirituais, o coração também é considerado o local onde reside a sabedoria e o conhecimento espiritual. Então, o texto, pessoal, nossa, é incrível, né, pessoal? Olha olha o que é que o texto está falando, pessoal. Chega, eu me emociono, tá? Então, eles estão falando o quê? Que o coração, né? Nas várias tradições espirituais que existem por aí, tá, pessoal? O coração também é considerado um local. Então, vocês não estão querendo ir para o local? O local que eu recomendo para você é seu coração. Você tá querendo ir para o local físico, não vai encontrar Deus. Aonde reside a sabedoria e o conhecimento espiritual. Então, quem é a sabedoria e o conhecimento espiritual, pessoal? De Deus. Quem é? Se você estuda aqui comigo, você sabe quem é esse sabedoria e conhecimento. É Cristo, é o Sofia. Cristo é a sabedoria, é o Sofia, e o conhecimento de Deus espiritual é Cristo. Então, ele está dizendo que o local onde reside Cristo está no seu coração. É por isso que está lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Ele quer entrar aí.
no seu ser para trabalhar nele. Essa sabedoria de Deus, que é Cristo, e o conhecimento espiritual. É Cristo. É claro, pessoal, tá? Aí ele fala, coração como motor da vida. Então, assim como o coração físico é o motor do corpo físico, né? O coração espiritual, que é a alma, o centro da alma, é visto como o motor da nossa vida espiritual. Então, se esse motor não está funcionando, está morto. Por isso que eu estou tentando aqui ressuscitar esse motor aí, esse coração espiritual, através da espiritualidade. Eu estou tentando aqui, por isso que Paulo fala lá, né? Desperta tu que dorme dentre os mortos. Porque tem muito morto já espiritualmente. E Cristo te iluminará. Então, é o motor, assim como esse coração aqui. Se ele parar aqui, o nosso corpo cai aí, o nosso espírito sai, né? Do corpo, você morre. Não é? É o motor, é o que funciona, manda o sangue aqui para o corpo, funciona. Então, o motor do coração espiritual, né? Como é que se diz? A vida, o coração espiritual é o motor para a vida espiritual. Entende? Impulsionando buscar a Deus e a viver uma vida de acordo com seu ensinamento. Então, quando uma pessoa está com o coração espiritual pulsando, ela tem desejo de buscar Deus, as coisas espirituais. Quando uma pessoa está assim, é porque ela está viva. Quando não está, não quer nem saber. Nada aqui, o vídeo do irmão Samuel, que nada. Está morta essa pessoa. Não quer nem ouvir. Mas quando a pessoa está procurando se espiritualizar, está procurando. Então, essa pessoa, o coração dessa pessoa está batendo para ela buscar Deus, pessoal. Porque ela só vai ter vida quando ela se conectar com esse Deus que está lá no centro da alma dela, que é esse que é conhecida como coração. Então, entende, pessoal, que coração não tem nada a ver com esse coração físico aqui, ele está interligado com esse coração espiritual, mas não tem nada a ver, tá? É isso que eu vim aqui explicar, porque eu estou vendo aí pessoas que não é espirituais, não entendem isso, está entendendo a Bíblia ali quando fala tudo como carnal, pessoal. Esse é o problema, tá? Aí ele fala, né? Na escritura, no sentido metafórico, o coração é o lugar da vida espiritual, intelectual do homem, a natureza íntima da pessoa. Então, você entende? Ele está dizendo que na escritura está falando de uma forma metafórica. Não é quando ele fala coração, não é o coração de carne que a gente conhece. Mas o que é que entende? As pessoas, os carnais, não entendem que isso é uma coisa metafórica, que a Bíblia está falando ali. Ele está dizendo que o coração é o lugar da vida espiritual, a vida da consciência, do ser espiritual, intelectual do homem. A natureza íntima da pessoa. Então, a natureza interior da pessoa. É isso que é o coração. Entende, pessoal? Eu tenho que vir explicar aqui, porque eu sei que, né? Se você não sabia, tá, pessoal? Se você estava igual os pregadores que estão falando errado, tá? Tá tudo certo, tá, pessoal? Você ainda não é espiritual, mas aqui, eu, como espiritual, eu tenho que ensinar as coisas espirituais a você, tá? Não se sinta ofendido, tá, pessoal? Até você, se você é um líder aí, alguma coisa, não se sinta ofendido. Isso aqui você vai aprender. Eu sei que tem aqui no meu canal líderes pastores
vários grupos religiosos assistindo meu vídeo, tá, pessoal? Mas ele não se manifesta, ele assiste, tá? Até agora, nenhum deles me contradizeu aí no que eu estou fazendo aqui a espiritualidade, até agora. Graças a meu guia aqui, ao o mentor, o anjo, e a minha intuição que está me guiando por essa espiritualidade, tá? Até agora não me refutaram aqui, tá? Mas daqui a pouco aparece um aí querendo, né? Dizer que é o bonzão de tudo, tá? Aí ele fala, é o lugar das emoções, seja alegria ou da dor, da tranquilidade, da raiva, do entendimento e do conhecimento, da força e dos poderes racionais, bem como da fantasia e visões. Então, o coração é isso, pessoal. Ele abriga toda essa situação, porque é o seu ser, é o âmago do seu ser, é a sua consciência ali, mais pura, espiritual. Tá? Entende, pessoal? Olha, pessoal, vou avisar, tá? Eu sei que até algumas pessoas reclamaram por causa da zoada em alguns vídeos aí, algumas pessoas. Nossa, tem muita zoada por detrás, assim. A gente tá querendo entrar no espírito, mas é isso, tá, pessoal? Aqui na minha melhorou mais até aqui o vídeo, tá? Me perdoe aí qualquer interferência externa, tá? Fique contrito no seu coração, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Ele diz, a injustiça e o mau pensamento também opera no coração. Então, a loucura, né? A injustiça e o mau pensamento, pessoas com mal, vem do coração. Vem dessa sua essência aí. Da consciência tá maquinando coisa, tá? Então, é o seu coração. Ó. A vontade tem sua origem no coração. Então, vontade de fazer, como também a intenção bem ponderada e as decisões que está pronta a ser colocada em ação. Então, todas as decisões, ponderações, todas as ações também que a gente vai ter, vem do desejo do nosso coração. O que é que você está desejando aí, pessoal? O seu coração, a sua consciência está maquinando aí. O que é que você está fazendo aí? O seu comportamento vai dizer a sua ação, tá? Por isso que tem pessoas que falam a coisa, mas o comportamento dela é totalmente diferente. Entende? Porque não está em conexão com o coração. Então, quando a gente está em conexão com o coração, a gente faz aquilo que o coração está mandando. Então, você está de acordo com a vibração do amor que vem do seu coração. Tá? É isso que é conexão com o seu coração, tá? Aí ele fala, é um espaço da reverência e da adoração. Então, o coração é um lugar de reverência e adoração. Se não está conectado, não vai acontecer adoração, pessoal. Ah, na minha igreja, irmão, toca lá um louvor, toca... você não está adorando. Adoração não é isso. Se o seu coração não está ali, tem pessoas que estavam... Eu lembro quando eu estava no culto, né? Tem pessoas que estavam lá, a música tocando, mas ela pensando, ai meu Deus, eu deixei a panela, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso aqui. Gente fazendo cálculo, ai meu Deus, quanto eu vou ganhar, não sei o quê. E o louvor lá, então, o coração dessas pessoas não está ali, pessoal. Como é que está adorando? Aí depois, oh, aleluia, amém, amém, pastor. Aí dizer, eu estava na igreja, estava adorando a Deus. Por isso que Deus falou para Isaías, né? Ô Isaías, fala para esse povo aí que eles honram com o lábio, mas o coração deles está longe de mim. Então você não pode adorar a Deus se não for de coração.
Não pode. Tá fora da espiritualidade, tá? Aí ele fala, assim o coração do fiéis se inclina em fidelidade à lei de Deus e o coração do ímpio endurece, está longe de Deus. É isso que está acontecendo, tá, pessoal? Aquele que é de Deus verdadeiro, é fiel, ele inclina a fidelidade, o coração dele à lei de Deus. Mas os ímpios, né? As pessoas que praticando impiedade, ela endurece, ela até ouve a mensagem da espiritualidade, ela ouve o evangelho, mas ela endurece o coração. Então, o coração dela fica longe de Deus. Você pode estar até em um grupo, tá? Se você está lá endurecendo o coração, é igual como está aqui, ó. Muitas pessoas vêm me assistir, tá? Gosta da frequência, gosta da mensagem, mas quando está falando com o coração dela, ela não permite. Aí você não vai se aproximar de Deus, pessoal. Você está pensando que vai se aproximar de Deus se eu criar um lugar, né? Alugar um lugar. Aqui, pessoal, o lugar que a gente vai adorar a Deus. Venha para que eu convidar você. Você pensa isso. E não é, tá? Ele fala em um sentido bíblico, né? Coração significa a pessoa em sua totalidade. Então, você está funcionando na totalidade. Não em parte pelo ego, tá? Você está na totalidade, tá? Equilibrando o ego, o ser divino e tudo isso que se resume ao coração. Tá certo, pessoal? Deixa eu tomar aqui um chá para não ficar com soluço, né? Aí, pessoal, o que mais que ele fala? O que mais que ele fala, tá? Vamos terminar logo aqui a segunda parte, depois eu vou ali fazer uma merenda, para que não comece a fazer zoada aí, tá? Agitação. Então, ele fala, o pecado marca, domina e estraga não somente aspecto físico do ser humano, não somente seu pensar, desejar, sentir, mas também a fonte do mesmo, a parte mais íntima da existência humana, seu coração. Então, quando você está pecando, né? Você está dominado pelo pecado, não vai estragar só o seu corpo físico, tá? É o que muitos pensam. Mas ele vai atingir o coração. Então, vai atingir a parte espiritual para que você não se conecte. Por isso que aquele que está em pecado, pessoal, ele não pode se conectar com Deus. Porque você só pode encontrar Deus lá nesse âmago do seu coração, na sua consciência. Quem estuda aqui comigo sabe, tá? Eu fiz uma pergunta, aonde está Deus, pessoal? Deus está aí fora? Tá? Então, esse cidadão que colocou lá, Deus nos abandonou, o que é que ele está declarando ali, pessoal? Que ele está, o coração dele, ele está afastado da essência dele. Por isso que ele não encontra Deus. Ele está pensando que vai encontrar Deus em algum lugar aqui fora, aí vai para alguma leitura, foi isso, não sei o quê, onde está Deus? Aí fazer igual as pessoas antigas, né? Vamos construir a Torre de Babel para chegar ao céu, para a gente encontrar Deus, tá? Então, é isso que acontece. Eu estou falando, tá? Vamos terminar logo para a zoada, tá? Vai acontecer, tá? Então, você viu que esse povo antigo fizeram a Torre de Babel, eles queriam chegar onde? O céu, para encontrar com Deus. Loucura, né, pessoal? Loucura, tá?
mas você não vai encontrar Deus assim, tá? Então, se o coração está escravizado pelo pecado, a totalidade do ser humano está em escravidão. Então, se seu coração, o seu coração está escravizado pela sua totalidade, as outras partes, né, do ser humano, está em escravidão, está escravo. Os pensamentos mal vêm do coração. Desejo vergonhoso habita no coração. Então está tudo dominando aquela pessoa. O coração é desobediente, impertinente, duro e infiel, é botado escurecido. Então, quando o coração está assim, pessoal, tá? Não pode se conectar com Deus, tá? Não pode. Não pode. Coração. Então, tem gente no meio religioso assim com o coração. Então, não vai se conectar a Deus. Não vai, não adianta, tá? Não adianta. Se o coração não tiver contrito com Deus, não vai. Por isso que tem pessoas, pessoal, eu conheço pessoas que é até boa, tá no grupo religioso, eles estão com a mente pensando que vai encontrar Deus em algum lugar. E eles têm problema lá no coração. Às vezes uma mágoa, um ódio, uma inveja, algo assim. Não vai, pessoal. Não tem jeito. É o centro do coração. Tá? Aí ele fala, aqueles que nunca ouviram Deus, né, a voz de Deus, não pode se desculpar diante dele, porque tem no coração o conhecimento daquele que é justo, reto aos olhos do Todo-Poderoso. Somente Deus pode revelar o que está escondido no coração do ser humano, examiná-lo e testá-lo. Então, é Deus que examina essa parte da gente, tá? Ele vê seu coração. Então, pessoal, por mais que você tem pessoas, né, que o comportamento dela não condiz com o coração, mas lá no fundo do coração dela disse, não, eu acredito que tem um Deus, eu sei que tem um Deus, ele vai nos ajudar. Então, quando você faz isso, pessoal, tá? O pecado não consegue lhe dominar. Você vai ter força para se libertar disso. Então, quando você se conecta lá com essa sua essência espiritual elevada, então vai romper essa barreira aí, tá? E Deus vai examinar lá, testar você, tá? Para ver que se você está sendo sincero mesmo, você está andando de acordo com os valores espirituais, então Deus vai testar você. Aí o que mais, pessoal? O coração espiritual é a nossa natureza essencial e última. Então, é aquela lá, a última, a verdadeira. É a dimensão inefável do nosso ser. E outro nome para Atma. Então, Atma é o ser supremo. O coração espiritual é a consciência suprema. O sujeito supremo puro, o eu e a consciência. Então, é o eu superior. Então, o coração tá lá, o sujeito, aquele sujeito puro, está nesse coração. E a consciência pura. Por isso que a gente tem que conectar com o nosso coração, pessoal. Guardar essa joia que a gente tem. Não deixe ela ser corrompida, o seu coração. É por isso, não deixe, tá? Entende? Não deixe de ser corrompido esse seu coração. Aí ele fala, testemunha aquela que é observadora íntima de todo o nosso pensamento, emoções, sensações de todo o universo, tanto as suas dimensões internas quanto externas.
Então, a sua consciência observa tudo isso, que é essa essência, ela observa tudo isso. Observa o pensamento, a emoção, o sentimento. Então, você é essa consciência pura, que é o coração. Você é isso. Você não é o pensamento, você não é a emoção, você não é as sensações, tá? Você está observando tudo isso. Então, é o observador, é a consciência, o qual o coração surge ali desse amo, tá? Vamos terminar, né? Porque o povo vai fazer aqui zoada, né, pessoal? Aí ele fala, portanto, durante essa jornada interior, o coração se torna sucessivamente um objeto de conhecimento, um instrumento de conhecimento e, por fim, uma fonte de atenção. Né? O conhecedor, aquele que está observando. Então, seu coração é o observador na jornada interior. É a consciência. Esse tipo, né? Ele fala, esse processo começa no coração e retorna no coração. Então, a meditação que você faz é um processo que começa no coração e retorna para o coração. De forma paradoxal, a solidão e a intimidade do coração revela a unidade e a unicidade essencial de toda a existência. O coração exala um senso de verdade, um senso de existência pura. Então, tá lá, pessoal. Por isso que a gente tem que se conectar a essa essência. Porque quando fala coração, a gente se conectar a essa essência espiritual da gente. Essas coisas estão lá, né? A unicidade, o amor, essas coisas estão lá, pessoal. Tá? Então, tem aí muitas canções que fez aí de coração, mas ele não entende realmente o que é o coração, tá? Não entende. Aí o que mais, pessoal? Ele fala a relação entre a mente e o coração é belamente expressa pelo movimento essencial. Então, o que ajudou a transformar o homem em um ser espiritual, vertical com uma estabilidade. Então, vertical para Deus, né? Não horizontal, vertical, com a estabilidade voluntária. Então, esse homem, quando ele se conecta ao coração, vai expressar o movimento da essência dele. Vai transformar ele em um homem, um ser espiritual. Então, se você não se conecta seu coração, tá? A sua essência, você não se transforma esse homem espiritual. Não tem homem espiritual. Tem homem carnal, o homem do ego, tá? Pensando nele, fazendo bagaceira, tá? Tem esse homem aí. Mas cadê o homem espiritual? Entende? Aí ele fala, ou seja, cujo zelo por ideia, cujas orações, cujo sentimento elevado e puro se eleva ao céu como incenso. Então, esse homem espiritual, ele vai oferecer orações, né, meditações, sentimentos elevados e puros. Vai ser como um incenso que vai subir ao céu a Deus, pessoal. É no coração. Então, quando você faz qualquer coisa, mas que está de acordo com o seu coração, você faz de coração, então aquilo é como uma oferta e um sacrifício a Deus, tá? Se você faz qualquer coisa, mas seu coração não está ali, não tem coisa para Deus, não existe para Deus. Porque você está separado. Aí ele fala,
Deste ser, o Supremo fez o templo de um templo, um micro dentro do macro. E para isso ele adotou o homem de um coração e outras palavras, de um poderoso ponto de apoio. Então, o templo de Deus é o seu coração. Aí, ó, esse pessoal diz, tá vendo? Eu quero ir pro templo, templo. O templo de Deus é seu coração. Deus quer morar aí, pessoal. É por isso que tá correto a Bíblia lá, né? Que Paulo fala, né? Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então, se eu construir uma igreja, Deus não vai habitar. Ele quer habitar nesse seu ser aí espiritual. Ele está aí, ele quer aparecer na sua vida. Tá? É nesse ser que Deus quer habitar, que é chamado de coração, é a sua essência espiritual, a sua consciência. Ele quer habitar, ele quer transformar essa sua essência aí. Tá? Entende, pessoal? É claro, né? É claro, mas por isso que as pessoas que não é espiritual, ela quer tempo. Mesmo você indo lá pro templo, mas se seu coração tá lá, as bagaceiras, não vai se conectar com Deus. Você canta, ora, sapateia, espernia, pula, mas não vai. Não é assim que você se conecta com Deus. Tá? Entende, pessoal? Então, a minha pergunta, por que temos que guardar o nosso coração? Porque é o templo de Deus, é a joia onde Deus, a gente vai entrar em conexão com Deus. Por isso que a gente tem que guardar esse coração. Não sujar ele com coisas, tá? Se tiver coisa lá, mágoa, trabalhe a mente, as emoções e os sentimentos. Então, quando você vai para um terapeuta, ele trabalha o seu sentimento, né? A sua consciência, ele tá trabalhando o seu coração, tá deixando ele mais acessível para acessar esse lado espiritual da sua essência. Entende, pessoal? É claro, né? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, o coração simboliza o centro, o núcleo do nosso ser espiritual, né? Do qual se origina a oração, as ações morais. Isso até explica a expressão como deriva da palavra latim cor, que significa coração. Então, ele está pegando uma palavra latina para falar que é cor, né? Então, que você tem uma ação ali, coração. Você tem uma ação. Então, você está agindo com a ação desse ser interior. Coração. Então, você está conectado à sua ação. Então, aquele que é espiritual, ele vai demonstrar isso na ação dele. Não tem como fugir. Tá? O que mais, pessoal? Uma das expressões ativas do coração é a consciência, tá? Então, porque faz parte desse ser aí, a consciência, o coração tem a ver com essa consciência. A palavra consciência provém da língua latina que significa ciência, saber. Então, é uma ciência do saber. E o coração habita a sabedoria e o conhecimento, que é Cristo, tá? Que é Cristo que habita no seu coração. Ele fala, trata-se propriamente não de conhecimento individual ou de verdade subjetiva. Não é isso, tá? Mas de um conhecimento com as pessoas divinas. Então, quem é essas pessoas divinas? Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Então, são esses... Opa aí, ó, pessoal. Eu tô avisando, né? Cadê onde foi que a gente parou, pessoal?
Eu tô avisando aqui que eu tô dizendo que vai haver interferência, tá? Aí ele fala que trata-se de. Ele disse que é o conhecimento com as pessoas divinas. Então, essas pessoas divinas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele está no nosso coração. E cooperação com elas, né? A Sagrada Escritura fala da capacidade do coração humano de discernir bem e mal. Então, a nossa consciência discerne o bem e o mal. É o nosso coração. Entende, pessoal? Vamos ver aqui, pessoal, para a gente terminar essa parte, tá? Deixa eu ler mais um pouco aqui, depois a gente termina aqui, porque né, já estão interferindo, né? Aí ele fala, o coração é o santuário do homem. Então, o santuário é onde Deus habita, no qual ele se põe na presença de Deus. Nas Sagradas Escrituras, né, lemos sobre o pensamento do coração, onde o coração constitui a própria essência da pessoa. É o lugar onde a pessoa assume responsabilidade, abre-se e fecha perante a ação de Deus. Ou você abre para Deus ou você fecha. O coração é também a sede da vontade. Ele, né, o coração toma decisões. Então, é a nossa consciência, esse ser. Porque as pessoas, quando pensam em coração, estão pensando que é o coração de carne. Não é. Na hora que a nossa consciência toma a decisão, o coração físico sente. Por quê? Está interligado. Quando a gente está no corpo aqui, a gente está interligado ao coração físico, a nossa alma, tá? Por isso que a gente sente, tá? Aí ele fala, no coração tem origem e nasce o pensamento e as decisões do homem. E surge as intenções e aspirações, né? O coração é a fonte da vontade e da violações. Então, é lá que você faz a vontade de Deus, ou então você viola o mandamento espiritual de Deus. É lá no coração, tá? Espero que não aconteça isso, tá, pessoal? Agora, pessoal, vamos parar aqui, tá? Já teve algumas interferências, mas vamos parar aqui para a segunda parte. Eu vou ali fazer uma merenda, tá? E daqui a pouco eu volto para continuar esse nosso estudo. Eu marquei aqui, tá? Então, até a segunda parte.